Então, retomamos os trabalhos e desafiamos agora a ouvir e pensar sobre o tema ética do cuidado e políticas para o desenvolvimento. Para nos falarem sobre este tema, temos Regina Tavares da Silva. Chegou à SIG, então CCF, pela mão da engenheira Maria de Lourdes Pintacilgue, de quem era, e sempre foi, próxima. Tornou-se um dos pilares desta instituição. Foi presidente da CCF, de 1986 a 1991, e da CIDME, de 1991 a 1992, e não tenho tempo para contar porque é que deixou de ser presidente. Tem extensa carreira nacional, mas sobretudo internacional, sempre na defesa dos direitos das mulheres. Ana Sofia Fernandes pertence à geração que continua o trabalho das que lhe precederam. Fundou a Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens, mais conhecida pela Rede. Trabalhou no EIG, que acho que os presentes sabem que é o Instituto Europeu para a Igualdade de Género. É presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, PPDM, e representa Portugal no Conselho de Administração do Lobby Europeu de Mulheres. É uma força da natureza. Eliana Madeira, representante do GRAL, é coordenadora da equipa de projetos do GRAL, pertence à Coordenação Nacional do Banco de Tempo em Portugal, faz parte da equipa do projeto Interseções. E chama à mesa Maria Regina Tavares da Silva, da Fundação Cuidar o Futuro, Ana Sofia Fernandes, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, e Eliana Madeira, do GRAL, que fará a moderação e a quem dou a palavra. Então, bom dia, vamos retomar os nossos trabalhos, penso que o faremos da melhor forma. Temos connosco a Regina Tavares da Silva e a Ana Sofia Fernandes. Vamos ter a oportunidade de as escutar, de dialogar com elas. São duas mulheres extraordinárias que têm todo um percurso de luta, que têm dado contributos muito relevantes para a construção da igualdade entre homens e mulheres em Portugal e nesta luta que partilhamos pelos direitos das mulheres. Eu vou começar, agradecemos muito terem aceitado o nosso convite, é mesmo uma alegria ter-vos aqui connosco. Vou começar por fazer uma breve apresentação. A Ana Borges já avançou um bocadinho, talvez mais importante do que as apresentações, se calhar até, enfim, são pessoas que muitas de nós que aqui estamos e muitos de nós que aqui estamos já conhecem. Vou ser breve nestas apresentações e depois passaríamos a palavra à Regina, depois à Ana Sofia e teríamos ainda um espaço de diálogo. Vamos ser muito eficientes a gerir o tempo, não é assim? Vocês vão me ajudar nisso, obrigada. Então vou começar pela Regina Tavares da Silva, que desempenhou vários cargos a nível nacional e internacional. Foi, como já foi aqui dito, Presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres e dos comitês intergovernamentais que se ocupam da igualdade de género no Conselho da Europa e na Comissão Europeia. Foi também membro do Comitê CEDAW, da ONU, do Comitê da Convenção para a Proteção das Minorias Nacionais do Conselho da Europa e do Fórum de Peritos do Instituto Europeu para a Igualdade de Género.
Tem também realizado estudos e missões para várias agências da ONU, do Conselho da Europa, da Comissão Europeia e da OSCE. É autora de vários estudos e artigos na área dos direitos das mulheres, da igualdade de género, mecanismos nacionais para a igualdade, a bibliografia portuguesa sobre as mulheres, feminismo e situação das mulheres em Portugal. Teve já vários prémios e reconhecimentos, entre eles a Comenda da Ordem de Mérito concedida pelo Sr. Presidente da República e a Medalha dos Direitos Humanos dada pela Assembleia da República. Passo agora a apresentar a Ana Sofia Fernandes. Uma apresentação mais magrinha, não porque para acelerarmos aqui este processo e para vos passar a palavra. É presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, foi vice-presidente do Lobby Europeu das Mulheres, é conselheira do Conselho Económico e Social Português, é membro do Grupo de Referência Global da União... Já não? Olha, e as minhas fontes não estão atualizadas. E bem, tem numerosas comunicações e publicações na área da igualdade entre mulheres e homens e nos direitos humanos das mulheres. Além disso, exerceu funções em diversos gabinetes e institutos públicos, eu não vou aqui detalhar. É fundadora da Rede Jovens para a Igualdade e da Associação EOS. Pronto, feitas as apresentações, passo então a palavra à Regina Tavares da Silva e muito obrigada uma vez mais. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer o convite em meu nome pessoal e também em nome da Fundação Cuidar o Futuro, que aqui represento, e que é uma fundação cuja visão tem muito em comum com a filosofia do projeto. E é uma visão que exprime o pensamento da sua fundadora, Maria de Lourdes Pintacil, que é uma figura com uma dimensão humana, nacional e internacional marcante, e foi sobre essa visão que me foi pedido uma breve apresentação. Mas antes de ir por aí, gostava de perguntar, mas quem foi a Maria de Lourdes Pintacil, que possivelmente não será conhecida de todas vós, ou de todos vós, e porquê evocar hoje o seu pensamento? Como eu já disse, é uma voz reconhecida a nível internacional, devo dizer que mais do que nacional, porque teve um pensamento inovador em muitos aspectos, e mencionarei exemplos de algumas das áreas em que ela se envolveu, sobre temas que ainda hoje têm eco, quer entre nós, quer a nível internacional. E assim, e a nível nacional, rapidamente foi presidente da Comissão, aliás, foi a fundadora e presidente da Comissão da Condição Feminina, que antecedeu assim. Teve outros cargos políticos, como sabem, foi secretária de Estado, foi ministra, foi primeira-ministra, foi candidata à presidência da República, foi deputada europeia, foi embaixadora junto da Unesco, etc. A nível nacional, a nível internacional, teve também muitas funções de relevo. Por exemplo, foi membro do Conselho da Universidade das Nações Unidas e conselheira especial do seu reitor, foi membro do Clube de Roma, do Conselho de Chefes de Governo, do Conselho de Ciência e Tecnologia ao Serviço do Desenvolvimento, eleita pela Assembleia Geral das Nações Unidas, foi presidente do Conselho Diretivo do Instituto Mundial de Investigação sobre Desenvolvimento Económico da Universidade das Nações Unidas, etc, etc, etc. Não esgotei. Vou fazer referência a 4 contribuições especiais que ela teve, enfim, e que são particularmente relevantes no contexto em que nos encontramos. E são dos anos 90, portanto, nos últimos anos da sua vida, ela morreu no início da década de 2000. Ora, foi na OCDE, em 1990, foi membro do grupo de trabalho intitulado A Mudança Estrutural e o Emprego das Mulheres, que marcou o início da discussão sobre o tema mulheres e trabalho de uma forma estrutural e não apenas aspectos parcelares ou conjunturais, como era, enfim, habitual. Depois, em 92, 94, foi no Conselho da Europa, foi criado um grupo chamado Grupo de Especialistas sobre Igualdade e Democracia, no momento em que esta inter-relação igualdade-democracia era reconhecida e aprofundada como tema-chave de toda a organização social, ela foi eleita presidente exatamente deste grupo de especialistas. Depois, em 95, 96,
no âmbito da Comissão Europeia, portanto, das várias organizações, Nações Unidas, Conselho da Europa, Comissão Europeia, foi em 95-96, houve o chamado Comitê de Sábios por uma Europa dos Direitos Cívicos e Sociais, isto para além dos tradicionais temas económicos. Mais uma vez, foi eleita presidente deste Comitê de Sábios. E depois, nos anos finais, 93, 97, foi criada uma chamada Comissão Independente, População e Qualidade de Vida, e que produziu o relatório que se chama Cuidar o Futuro, e que aborda vários temas relacionados com a ética do cuidado e os seus reflexos na política. Ora, em todas estas instâncias, ela deixou uma nota distinta de pioneirismo em muitas matérias, todas elas relativas a direitos fundamentais, em áreas como as questões da igualdade das mulheres e dos homens, a participação em paridade na vida cívica e política e a sua relação com a construção da democracia, a participação de todos, homens e mulheres, na vida económica e na vida social em geral, uma nova visão do desenvolvimento centrado na pessoa, traduzido na qualidade de vida, foi um termo introduzido exatamente a partir desta reflexão e baseado na perspectiva do cuidado. Ora, como eu disse, em todos estes aspectos, ela teve um pensamento pioneiro que perdura e que se aprofunda em várias dimensões do pensamento político a nível internacional. E todos estes aspectos se cruzam em várias vertentes com o projeto, enfim, que hoje nos reúne. A própria questão da igualdade, o contributo essencial das mulheres para uma sociedade democrática, a relação com o desenvolvimento equilibrado e sustentável, o olhar político sobre as pessoas e a importância do cuidado como dimensão fundadora desta visão de sociedade. Tudo isto é, de algum modo, formulado por Maria de Lourdes Pintacil, sobretudo nos anos 90 e início de 2000, embora anunciado em décadas anteriores. E permitam-me, embora o título seja mais sobre o desenvolvimento e a ética do cuidado, permitam-me uma breve referência às questões da igualdade, porque foram estas que introduziram muitos outros aspectos. Eu conheci Maria de Lourdes Pintacil nos anos 50. Eu era uma jovem adolescente e ela estava a terminar o seu curso de engenheira no Instituto Superior Técnico e também aí ela foi pioneira, porque havia muito poucas mulheres engenheiras. Aliás, curiosamente, sendo a melhor aluna, não pôde ficar assistente porque isto não era admissível para mulheres. Portanto, conhecia no final dos anos 50, quando ela estava a terminar a engenharia, e a questão da igualdade já era uma preocupação genuína no seu pensamento e na sua ação. Igualdade que não é um mero igualitarismo ou obtenção formal de alguns direitos, mas é a igualdade substantiva que respeita a identidade e a diferença. E que não é apenas um direito pessoal, também é, mas que é um requisito e uma garantia de uma sociedade justa, de uma sociedade democrática e de uma sociedade equilibrada. Isto é uma visão eminentemente política no sentido mais profundo da palavra, isto é, da organização e construção da polis, da cidade, no respeito integral da pessoa humana, na sua identidade própria de homens e de mulheres. E é uma visão política também na percepção de que se trata de um elemento essencial para a construção e o aprofundamento da própria democracia. Mas é também uma visão política que é fundamentada na realidade vivida, que percebe a globalidade das questões que estão em causa, porque envolvem dimensões legais e dimensões de justiça, de equidade, mas também questões económicas e sociais e aspectos de mentalidade e de cultura, que por vezes são enraizados e muito difíceis de enfrentar. E é uma visão também que aponta para questões estratégicas que viriam a tornar-se aspectos-chave da igualdade de género em décadas posteriores. Por exemplo, a questão da conciliação da vida profissional e familiar, ou da participação política e social das mulheres em termos de paridade, ou a estratégia que viria mais tarde a apelidar-se de gender mainstreaming, ou seja, o caráter multidisciplinar destas matérias e a necessidade de integrar esta visão em todas as políticas. E foi uma visão que se caracterizou por uma atitude, a de Maria de Lourdes, que se caracterizou por uma atitude militante e idealista da defesa dos direitos de cidadania, pela busca da justiça, da igualdade,
Não a igualdade igualitarista, como já referi, mas a igualdade no respeito da diferença e da identidade, aquela que ela viria a classificar anos depois como uma igualdade inédita e subversiva. Inédita porquê? Porque assentando no novo olhar sobre as pessoas, mulheres e homens, na sua identidade sexual própria. Subversiva porquê? Porque anuncia um novo paradigma nas relações de género e na própria organização social. E é uma visão que exige respostas, não numa perspectiva paternalista ou assistencialista, mas numa atitude que radica na verdadeira responsabilidade social e na solidariedade, enquanto uma corrente forte e inquebrantável que nos une a todos e que nos responsabiliza uns pelos outros. E é uma visão que naturalmente tem consequências, com uma tradução política a muitos níveis. Aquilo que Maria de Lourdes chama de emergência, e cito, emergência das mulheres como sujeitos e toda a sua experiência histórica e milenar, enquanto grupo social e metade da humanidade, tudo isso contribui para uma nova cultura política que assenta no primado da pessoa e se exprime na cultura do cuidado. E esta é uma cultura política que coloca a pessoa humana e a sua sobrevivência no centro das preocupações, que tem em conta e dá resposta às suas necessidades, às suas aspirações, à sua dignidade, à liberdade e direitos fundamentais, mas dá resposta também às suas vulnerabilidades, às suas fraquezas, às suas condições de vida. E vou citá-la porque ela diz isto de uma maneira admirável. Diz assim: é a pessoa humana a primeira e última finalidade de toda a decisão política. Transformá-la num instrumento de objetivos científicos, económicos ou financeiros é quebrar o esteio da política e da cidadania que reside no caráter inviolável da dignidade humana. Nela, na pessoa humana, tudo nasce e para ela tudo se deve encaminhar. É a visão mais autêntica da política ao serviço efetivo das pessoas, que não são números, não são estatísticas, não são população. E é assim muito claro qual é o objetivo da política e das políticas, sejam elas de desenvolvimento económico, ou social, ou cultural. Todas elas têm que convergir para o desenvolvimento humano, uma terminologia que fez caminho nos anos 90, sobretudo na sequência das grandes conferências das Nações Unidas da década de 90. Recordar-se-ão de quais foram as principais, em 92, a Conferência do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, depois em 93, a Conferência em Viena sobre Direitos Humanos, em 94, a Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento, e depois em 95, a Conferência de Pequim sobre as Mulheres e também a Cimeira do Desenvolvimento Social em Copenhaga sobre o desenvolvimento social. Houve outras, mas estas eu diria que são as mais importantes, são temas dominantes da década de 90, no pensamento político internacional, porque exatamente equacionavam o que eram e são os grandes problemas do mundo. Ora, todas estas dimensões estão presentes no discurso de Maria de Lourdes Pintacilgo, que as analisa e que as aprofunda, desde as primeiras décadas do desenvolvimento, dos anos 60, 70, em que se acentuava particularmente a dimensão económica, depois a emergência da dimensão social e depois esta visão mais substantiva e mais global da dimensão humana do desenvolvimento. E que hoje tem uma nova formulação, a do desenvolvimento sustentado, que acentua estas preocupações e que traz novos desafios. E o que é o desenvolvimento sustentado? É sustentado porque é aquele que tem em conta o presente, mas também o cuidado do futuro, que inclui e acentua os chamados novos direitos, nomeadamente relativos ao ambiente e ao planeta, à nossa casa comum e à sua sustentabilidade. E, de novo, tem em conta o cuidado das pessoas, não apenas as de hoje, mas também as gerações da amanhã, não apenas o mundo em que nós vivemos, mas também o mundo que lhes deixaremos. O conceito de cuidado e a obrigação de cuidar no presente, cuidar no futuro, são aspectos fundamentais do pensamento de Maria de Lourdes Pintacilgo.
É, aliás, o título de um importante estudo que tem hoje um eco inquestionável e reconhecido, que é este, do Cuidar o Futuro, relatório da Comissão Independente para População e Qualidade de Vida, que, como já disse, ela presidiu entre 1992, 93 e 97. E foi uma comissão muito especial, porque foi criada não por uma instituição, mas foi criada por decisão de vários governos, muitos de países e instituições, governos da Alemanha, do Canadá, do Japão, da Noruega, dos Países Baixos, do Reino Unido, da Suécia, agências internacionais, o PNUD, o Banco Mundial, fundações privadas, Ford, Rockefeller, individualidades, ministros, presidentes da República, investigadores, todos eles convergiram para criar esta comissão independente, teve o apoio, portanto, de muitas instituições internacionais. E foi uma comissão que foi muito interessante porque foi constituída na base da paridade, não apenas paridade homens-mulheres, mas paridade países do Norte, países do Sul. Portanto, foi aliás um requisito trazido também para Maria de Lourdes, que foi eleita presidente desta comissão e que é reconhecida como o rosto visível da mensagem deste estudo e, aliás, a autora do seu prefácio, que é um prefácio muito substantivo e que eu vou ainda fazer uma referência. Para o desenrolar deste processo e para o seu sucesso, também penso que é interessante dizer que contribuiu decisivamente o método que foi adotado. Foi o método das audições públicas em todo o mundo. Esta comissão fez audições públicas em todas as regiões do mundo. Foram ouvidas pessoas de mais de 50 países, do Zimbábue, no Mali, em Washington, Nova Delhi, no Rio de Janeiro, em Manila, em Moscou. Foi dada voz às pessoas em todos estes lugares. E este é um trabalho que, sendo dos anos 90, anuncia vários aspectos da visão global que preside hoje ao pensamento internacional, naquilo que é o atual roteiro internacional para o desenvolvimento para o mundo, que é a Agenda 2030, adotada em 2015 com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que conhecerão e que eu não vou enunciar. Direi apenas que entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável há alguns aspectos que retomam e aprofundam outros já abordados anteriormente, designadamente os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio em 2000, mas há outros que uns repetem, trazem de novo à colação, mas há outros que são inovadores e que são virados para estas novas realidades. Assim, por exemplo, entre os primeiros, os que retomam preocupações anteriores, temos aspectos relativos a direitos fundamentais, as questões da pobreza, da saúde, do bem-estar, da educação de qualidade, das oportunidades ao longo da vida, tudo isto é retomado neste novo roteiro para o mundo. Mas há também temas novos, relativos a novos direitos. Por exemplo, o direito não apenas ao crescimento económico, mas ao trabalho decente, o direito à água e ao saneamento para todos, o consumo e produção sustentáveis, as alterações climáticas, o uso sustentado dos ecossistemas e dos oceanos, a promoção das sociedades inclusivas, o acesso à justiça para todos. Portanto, estes são os novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E subjacente a todos eles, aos 17, a questão da igualdade de género, que constitui não apenas um objetivo específico, é o objetivo número 5, mas é um elemento presente e decisivo para a prossecução de todos os objetivos. Ora, o pensamento de Maria de Lourdes Pintacilgo anuncia muitas destas dimensões e aponta os seus fundamentos, designadamente, como já disse, a pessoa na sua identidade e nas suas circunstâncias e necessidades. Podem ser circunstâncias de pobreza, de educação, de saúde, de participação, de justiça, de paz social ou outras, e também nos seus objetivos e nos seus sonhos e nas suas metas de realização, de bem-estar, de felicidade, a atingir agora e no futuro, por nós e por todos os que hão de vir. O verdadeiro desenvolvimento, na sua concepção, passa assim por todas estas dimensões, e é a tudo isto que a política e as políticas têm que dar resposta. E esta resposta tem que ser integrada e tem que ser substantiva. Não pode, e agora vou citá-la, não pode reduzir
a complexidade do real a uma justaposição linear de problemas arrumados em setores, em departamentos, que o mesmo é dizer em desconexões, já que, em seu entender, tudo está interligado. Como ela dizia, tudo tem a ver com tudo. Uma resposta integrada e coerente que exige, desculpem em inglês, vou dizer, walking through many fields of knowledge, citando Maria de Lourdes. Portanto, que exige que nós caminhemos através de muitas áreas do conhecimento. Isto quer dizer, em termos políticos, políticas coerentes e transversais de desenvolvimento harmonioso e global, que Maria de Lourdes gostava de apelidar qualidade de vida. Qualidade de vida que encontra o seu fundamento exatamente na noção e na prática do cuidado. E ela explica-o de forma límpida quando diz, e cito, é de um novo conceito político que o mundo precisa. Um conceito que não seja político em termos de relação de forças, mas sim de uma saudável interdependência entre todos os seres humanos, da escala local à escala mundial. Um conceito político a ser praticado por homens e mulheres é uma tarefa inadiável. Esse conceito é o do cuidado. Essa é uma visão de Maria de Lourdes Pintacil que tem exigências que vão para além dos habituais mecanismos da organização social, para além das normas e das leis e do seu fundamento na ética da justiça, como é que determina a organização das nossas sociedades. Assim, para além da ética da justiça, sem dúvida essencial, Maria de Lourdes aponta a ética do cuidado, que vai para além da organização social neutra, com base no indivíduo indiferenciado. E assim, e cito-a de novo, diz, enquanto a ética da justiça constrói todo o edifício político sobre o ser humano como sede de direitos, a ética do cuidado toma em linha de conta a posição eminentemente realista de que o ser humano é também um ser de vulnerabilidades que em numerosas situações o impedem de se erguer para defender os seus direitos. Uma ética do cuidado pode dar um novo ponto de partida ao papel do Estado, em relação às verdadeiras prioridades políticas das sociedades, em que a pessoa humana deve ser o centro e o fim último de toda a decisão política. Não bastará então acrescentar piedosamente à democracia política a democracia social, económica e cultural. Haverá assim que construir a democracia simultaneamente sobre a justiça e sobre o cuidado, sobre os direitos e sobre as responsabilidades. É de um novo paradigma na organização social e nas relações entre as pessoas que se trata. E este é, aliás, o título de um livro que reúne textos de Maria de Lourdes, que é este, Para um Novo Paradigma, o mundo assente no cuidado. Quem tiver interesse nestas questões, reúne textos, em particular a partir dos anos 90, textos muito diversos e de conferências e artigos que foram produzidos em várias ocasiões, designadamente nas grandes conferências da ONU, a que ela foi convidada a título pessoal, no Rio, em Viena, no Cairo, em Pequim, em Copenhaga, contém os discursos que ela fez nessas grandes conferências, na Comissão Europeia, no Conselho da Europa, em várias universidades, outras instituições, em Paris, em Estrasburgo, em Nova Iorque, no Wein, em Toledo, Andorra, etc., N sítios, e que reúne, de facto, um conjunto de textos muito interessantes para quem queira aprofundar estas questões. Porque se trata, efetivamente, de um novo paradigma que aponta para o que chama de um novo contrato social, na relação entre as pessoas, que inclui também um novo contrato sexual, isto é, uma nova relação entre as mulheres e os homens, na base de igual dignidade, de iguais direitos e de respeito da diferença e da identidade. Porque as mulheres, como nós sabemos, são em muitos casos mais afetadas pela não qualidade de vida que ela pedia para todos. Isto por uma série de fatores: o trabalho invisível e não remunerado, já ouvimos falar hoje, a desigualdade de salários, as condições de saúde, designadamente reprodutiva em países menos desenvolvidos e não só,
o baixo reconhecimento social, a falta de poder, tudo isto faz parte do diagnóstico deste relatório da Comissão Independente População e Qualidade de Vida, que se propõe ser, e consta do título, um programa radical para viver melhor. E esta situação só mudará com as propostas que o mesmo relatório apresenta e que eu vos transmito, a proposta essencial. Só ocorrerá uma mudança se as mulheres, totalmente conscientes dos seus direitos e responsabilidades em todos os níveis, expressarem as suas convicções coletivamente. Esta será verdadeiramente uma voz diferente, uma voz que vai procurar integrar em vez de excluir, uma voz que vai estimular a convergência em vez da separação, que vai abandonar direitos abstratos para substituí-los por capacidades vividas, uma voz que coloca a justiça diretamente na mão daqueles que têm a capacidade de cuidar dos outros. De novo, a noção do cuidar e a ação política com base na ética do cuidado. E é uma visão que, em última análise, aponta para o que ela chama de uma nova ordem mundial que há que construir, fundamentada numa perspectiva ética que se quer global, no respeito de todos estes valores, na sua globalização e interdependência para todas as pessoas, todos os grupos, todas as comunidades. Esta é a grande mensagem, a proposta de um programa radical para viver melhor, centrado na pessoa, no seu presente e também no seu futuro. Isto é, um programa para nós e para o nosso tempo, mas também para as gerações vindouras, numa dupla perspectiva, portanto, que abrange o espaço e o tempo. É, no entanto, uma visão com reflexos em muitos aspectos da vida do momento presente, que condicionam também aspectos da vida do futuro, e não apenas nas ameaças ao meio ambiente, a que por vezes está em ênfase particular e com toda a razão, mas também ameaças ligadas à pobreza, à exclusão, à discriminação, que também estas têm reflexos no futuro. Em resumo, todas as questões que são ligadas a uma vivência humana que, quando ela não é fundada no respeito pelos direitos fundamentais, pela democracia, pela solidariedade em sentido global, a solidariedade planetária de que falava Maria de Lourdes Pintacilgo. E é esta perspectiva de cuidar e do cuidar para todos, gerações presentes e gerações futuras, que tem feito caminho no pensamento internacional. Esta é, porém, uma visão que conduz a muitas batalhas, não apenas a batalha da igualdade e do seu reflexo democrático, a democracia paritária, mas a batalha da democracia participativa e representativa e da defesa efetiva dos direitos, de todos os direitos humanos, nas suas dimensões económicas e sociais e culturais, na luta contra a pobreza, na luta pela paz social, pela justiça, pela igualdade, pela dignidade de todas as pessoas, mas também defesa da natureza e do ambiente, a que Maria de Lourdes chamava um novo ator social. Em síntese, é a batalha da qualidade de vida que inclui o desenvolvimento, exige o desenvolvimento sustentável. E esta é uma visão que é, como eu disse, defendida neste relatório, Cuidar o Futuro, e em que a Maria de Lourdes, na qualidade de presidente desta comissão, escreve um prefácio substantivo sobre estas questões que aponta alguns caminhos aos decisores políticos e outros agentes sociais, designadamente também da educação. E diz ela: gostaríamos também que esta tentativa de elaboração de uma nova visão estimulasse a ação a todos os níveis, ao das pessoas, especialmente os pobres, a quem deve ser dado o poder de melhorar a sua própria qualidade de vida, ao das pessoas envolvidas na educação, de modo que possam procurar conceitos e métodos alternativos, ao nível das empresas, que têm de encontrar a compatibilidade entre a maleabilidade social e a flexibilidade económica, ao nível da comunidade científica, a quem cabe a tarefa de levar mais longe o estudo sistémico da população e do que constitui a qualidade de vida, ao nível dos homens e mulheres da ação, em todos os domínios evocados neste relatório, e, finalmente, ao nível dos decisores políticos, que
têm o dever de olhar seriamente e transformar em ações aquilo que à primeira vista possam considerar idealista. E o relatório enuncia depois algumas dessas linhas de atuação, que aliás são identificadas claramente no próprio índice e que eu vou só referir, portanto, esse índice, que tem 3 aspectos: os desafios, a nova visão e as políticas. Quais são então os desafios? É o desafio da população, é o desafio social de fazer face à pobreza, é o desafio ecológico e é o desafio económico, com um novo modelo de produção e de consumo para uma economia globalizada. Qual é a nova visão que se pretende? É a melhoria sustentada da qualidade de vida para todos? É o respeitar os limites da capacidade de carga da terra? É responder às necessidades e capacidade do cuidado pelo outro? E quais são as políticas que é preciso adotar? É uma mudança de paradigma face à evolução demográfica? É redefinir o trabalho? É uma política educacional alternativa? É passar dos cuidados médicos aos cuidados de saúde? É a liberdade de escolha em matéria de procriação e contracepção? E é dar poder às mulheres. Ora, são vastos e são profundos os desafios desta nova visão, mas subjacente a todos eles está a noção do cuidar e a ação política com base na ética do cuidado. É a ética que radica no olhar sobre a pessoa e as pessoas concretas e as suas fragilidades, que as olha e que cuida delas na sua identidade e nas suas circunstâncias, que se funda na justiça e nos direitos humanos, mas vai até, se possível, para além disso. Claro que este pensamento visionário e idealista nem sempre seria bem acolhido. Foi criticada como utópica, mas uma utopia com conotação negativa. Claro que ela acolhe a dimensão da utopia, mas contrapõe uma dimensão positiva. Assim, cita Edgar Morin, que diz: faça uma diferença entre a boa e a má utopia. A má utopia é a que pretende trazer a harmonia de todos, a transparência total. A boa utopia é uma coisa que não é realizável no momento imediato, mas que tem uma possibilidade de vir a ser real. E Maria de Lourdes acrescenta: é essa utopia que me entusiasma, é essa utopia que vale a pena recorrer para inventar a democracia. Não obstante, a utopia que a entusiasma, as críticas foram constantes. Sonhadora, utópica, idealista, irrealista, visionária, adjetivos com conotação positiva foram muitas vezes usados em sentido negativo, diria mesmo em sentido pejorativo, mas nada disto a deteve na sua missão, que tem algo de profético, no sentido de anunciar convictamente o que acredita que há de vir. E é uma visão de futuro de que ela própria tinha uma noção ainda vaga e difusa, mas que era ao mesmo tempo uma certeza. E por isso ela diz numa entrevista à Anabela Mota Ribeiro, publicada acho que foi no Diário de Notícias, no suplemento, muito pouco tempo antes da sua morte, isto em outubro de 2004, a entrevista, ela diz, e com isto eu termino: tenho a noção de que aquilo de que faço parte é uma coisa que há de vir, e esse há de vir é para mim suficiente. Muito obrigada, Regina, por ter trazido aqui o pensamento da Maria de Lourdes Pintacilgo com tanta fidelidade, com tanto rigor, com tanta profundidade. Foi um momento muito significativo para nós. É de facto um pensamento que tem muita atualidade e também acredito que muita utilidade para construirmos outros futuros possíveis. Muito obrigada. Passo agora a palavra à Ana Sofia. Então, bom dia, boa tarde já. Cumprimento também a Regina Tavares da Silva, a Maria Ângela Azureia e a Maria do Sol da Cunha Rego, que temos a honra de ter gravadas em webinários do projeto Viva Voz 2, e convido a depois verem, porque elas falam todas sobre as questões que aqui abordaram, mas de forma mais aprofundada até, e portanto eu acho que é um recurso essencial em termos de educação para o desenvolvimento que pode ser potenciado. Cumprimentar a Helena também,
todas as pessoas que aqui estão, Presidente da SIC, todas as colegas, todas as pessoas peritas, amigas, ativistas da área da igualdade de mulheres-homens, do desenvolvimento, etc. Eu começo por pegar numa citação que a Regina fez da Maria de Lourdes Pintacilgo, que diz: se as mulheres expressarem só há mudança, só poderá haver mudança se as mulheres expressarem a sua voz coletivamente. E começo por aí. Portanto, eu estou aqui enquanto Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. É uma plataforma cujos membros são associações de mulheres e que trabalham pela igualdade substantiva entre mulheres e homens e que pertencem a outras redes europeias nesta área, o Lobby Europeu das Mulheres, e mundiais, como o Conselho Internacional das Mulheres. Portanto, o que eu vou trazer aqui é a reflexão do movimento de mulheres, lá está, as mulheres organizadas coletivamente, a dizerem o que acham e o que deve ser feito. E isto é uma reflexão que já tem muitos anos, e que não é uma reflexão só do movimento de mulheres, obviamente, pelas questões da interdisciplinaridade, que já falámos aqui, que são essenciais. Há até académicas feministas, temos aqui uma, mas outras que existem por esse mundo fora e que, na verdade, até nas universidades é uma área de investigação que não tem sido devidamente valorizada e, eu diria, até em Portugal, nada valorizada. Mas começo por aí. A Maria Ángeles falou no Adam Smith. Lá está. Há um livro recente cujo título é Quem fez o pequeno almoço do Adam Smith. Isto diz tudo. Ou seja, o pensamento económico convencional assenta no conceito do homo economicus, homem económico, literalmente, com H maiúsculo. Portanto, esta concepção económica dos seres humanos apresenta-os como agentes completamente racionais, guiados unicamente pelo interesse próprio e independentes de todas as necessidades naturais e influências sociais. Esta é uma visão que ainda prevalece no campo da macroeconomia, apesar de, como já falámos, ter sido objeto de várias críticas, entre as quais o trabalho que ouvimos mostra. Efetivamente, várias dessas críticas mostraram que a focalização no mercado em detrimento das atividades domésticas e nas escolhas individuais em detrimento das condicionantes sociais destas escolhas resulta de um ponto de vista masculino que distorceu a definição e os limites da disciplina económica. Em consequência, a economia tem-se preocupado de forma desproporcionada com a parte da atividade económica que é remunerada, mediada pelo mercado e, pelo menos, de acordo com a concepção do Homo economicus, produtiva. Para a crítica feminista, que é o espaço de onde eu venho, no entanto, o trabalho não inclui apenas o trabalho produtivo, mas também o trabalho reprodutivo, nomeadamente o trabalho associado às atividades cuidadoras na esfera doméstica e fora da esfera doméstica. O trabalho reprodutivo, também designado como reprodução social, envolve todas as tarefas relacionadas com o apoio e manutenção, também da força de trabalho, passada, atual e futura. Inclui as questões da maternidade e da paternidade, dos cuidados à infância, mas vai muito para além disto. Sabemos que a maior parte deste trabalho, já aqui foi falado, é realizado principalmente por mulheres e é não remunerado e, portanto, atenção, não registado nas contas públicas. Ora, com a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, as necessidades cuidadoras, também crescentemente, têm sido asseguradas, pelo menos na minoria com possibilidades financeiras para o fazer, através do recurso ao trabalho remunerado de outras pessoas. Mas a maioria das pessoas que trabalham nas atividades do cuidado continuam também ainda a ser mulheres. E estas atividades, por seu turno, tendem a ser caracterizadas por baixos salários, elevados níveis de trabalho a tempo parcial e condições de trabalho precárias. Esta situação assenta ainda numa clivagem étnico-racial entre mulheres, pois estas atividades são muitas vezes realizadas por trabalhadoras com percursos migratórios, frequentemente oriundas da Europa de Leste ou do chamado Sul Global, se quisermos usar esse conceito, criando-se o que nós chamamos de uma cadeia transnacional do trabalho do cuidado. Entramos aqui nas questões da interseccionalidade e da globalização. Portanto, estas questões estão efetivamente todas ligadas e a Educação para o Desenvolvimento tem aqui um papel essencial na sua desconstrução. Ora, isto tem sido um problema porque, na prática, significa considerar que os recursos necessários para a reprodução social têm sido um dado adquirido. Parte-se do princípio de
que existe uma fonte infinita de mão de obra de mulheres não remunerada e dedicada à esfera do cuidado e passível de desempenhar aquilo que Elson veio a dizer em 2012, o papel de rede de segurança de último recurso. Mas, quando as sociedades submetem as pessoas que asseguram o essencial da reprodução social a longas e cansativas jornadas de trabalho remunerado e, simultaneamente, restringe, como aconteceu no passado e também aqui na Europa, os apoios públicos à reprodução social, portanto, serviços públicos acessíveis, de qualidade, de apoio a dependentes, crianças, pessoas idosas, etc., por exemplo, o que essa sociedade está a fazer é esgotar as capacidades sociais das quais a sua própria existência depende. E, portanto, chegamos a um momento de reconhecimento daquilo que chamamos de a crise sistémica do cuidado. E chegamos a um momento em que dissemos que temos que lançar os fundamentos para uma economia do cuidado. E como é que isto se faz olhando para o mundo, olhando para o passado, olhando para as crises sucessivas que têm sido feitas? Em determinado tempo, há uns anos atrás, houve uma crise mundial, que todas e todos nos lembraremos, uma crise financeira mundial. E essa esteve intimamente relacionada com a crise do cuidado. Ora, nós sabemos que a defesa do recurso ao investimento público em alturas de crise ou elevado desemprego, o que até acabou por ser feito depois dessa crise, de 2008, deriva de uma teoria macroeconómica keynesiana e baseia-se na ideia básica de que a injeção de procura na economia por via do investimento público gera emprego, direto ou indiretamente, e tem um impacto expansionista que ajuda a sair das recessões. Ora, tradicionalmente, o que é que os governos têm feito? Adotaram estas estratégias, sim, alguns, mas nas chamadas infraestruturas físicas, ou seja, especialmente na indústria da construção, promovendo, portanto, o emprego de quem? Dos homens, uma vez que são setores altamente masculinizados e com pouca atenção às consequências, ou seja, ao impacto social ou de género desta tal estratégia. Ora, existe cada vez mais evidência e investigação científica de uma maior eficácia do investimento público na infraestrutura social. Esta infraestrutura social está intimamente ligada ao trabalho de reprodução e inclui todas as infraestruturas relacionadas com a educação, serviços de saúde, atividades cuidadoras, bem como com a força de trabalho que presta estes serviços, como já vimos, na maioria, mulheres. Há um estudo de 2016 muito interessante que aborda precisamente este ângulo. Tanto o investimento público em infraestrutura física como em infraestrutura social cria novos empregos, é verdade. Mas estes novos estudos mostram que o investimento em infraestrutura social, principalmente aquele que se centra na esfera do cuidado, cria mais emprego. E, portanto, este estudo, que foi da International Trade of Union Confederation, foi em 2016, fez uma análise de género do estímulo ao emprego em 7 países da OCDE e concluiu que, se 2% do PIB fosse investido nas atividades cuidadoras, haveria um aumento estimado no emprego que variaria entre 2,4% a 6,1% naquele universo de países que foi estudado. A maioria dos empregos, naturalmente, devido à segregação horizontal, seriam inicialmente ocupados por mulheres, mas o efeito multiplicador desta criação de emprego criaria muito mais postos de trabalho fora do setor do cuidado, levando assim ao aumento da taxa de emprego para ambos os sexos. A provisão pública de serviços na esfera do cuidado também pode contribuir para atenuar clivagens sociais, permitindo designadamente a mulheres de baixos recursos a entrada no mercado de trabalho ou a obtenção de emprego a tempo inteiro. Tal teria um impacto positivo nos rendimentos das mulheres ao longo do ciclo de vida, nos seus direitos a pensões e na redução das assimetrias de género e, designadamente, muito claramente, nas taxas de pobreza, que sabemos, nomeadamente nas mulheres com mais de 65 anos, é uma questão terrível. Em suma, por volta destes anos, 2016, e este estudo em particular mostrou que o investimento público em infraestrutura social faz sentido económico, pois não só gera emprego, mas também contribui para a igualdade entre mulheres e homens e para o desenvolvimento humano. Ora, o impacto sucessivo, portanto, isto é o pensamento que vai sendo gerado à medida que existem estas crises, não é? Designadamente a que foi de 2008.
Mas o impacto sucessivo de género das crises económicas globais e também de 2008 e, na altura, as medidas de austeridade que se seguiram, tornou-se muito claro e, portanto, o pensamento foi-se desenvolvendo neste ângulo. O que é que nós verificámos na altura? O desemprego feminino cresceu continuamente à medida que os setores económicos com mais mulheres empregadas, aliás, decresceu, começaram a ser afetadas pelos cortes, na altura, congelamento de salários e por todas as outras medidas de austeridade. Portanto, o investimento público, estamos a falar dos serviços públicos, medidas de austeridade, o Estado a reduzir os custos, designadamente no setor público, onde a maioria das pessoas trabalhadoras são mulheres. Mas não só a esse nível, a todo o nível da sociedade. Verificou-se uma tendência para o chamado autoemprego. Verificou-se situações de trabalho involuntário a tempo parcial e a emergência daquilo que hoje em dia persiste, que é a chamada economia do biscate, a gig economy, a uberização da economia, como hoje em dia também se diz. Portanto, uma informalização do mercado de trabalho e um enfraquecimento dos direitos sociais. Na altura também dissemos, esta austeridade, estas consequências destas políticas, estão a fazer reaparecer modelos tradicionais de família assentes num ganha-pão homem e numa cuidadora mulher. Portanto, muitas das críticas das políticas de austeridade disseram que temos que repensar os critérios que usamos para avaliar o sucesso económico. E, portanto, as académicas e os académicos, alguns, e ativistas, têm apelado cada vez mais a que se passe de uma economia orientada para o lucro para o crescimento, para o lucro e para o crescimento, para economias sustentáveis e justas em termos de igualdade de mulheres e homens, em termos das questões que afetam e que atendam às necessidades de todos os seres humanos e também pelos limites ecológicos, que reconheçam que os mercados não se autorregulam e que promovam um Estado social regulador. Portanto, neste contexto todo, em 2013, İpek İkakaran, uma economista turca, propôs a chamada economia púrpura, ou seja, uma visão alternativa que trata o cuidado como um bem público e como um direito humano básico. E esta economia púrpura assenta em 4 pilares. Primeiro, prestação pública universal de serviços de apoio para pessoas dependentes, crianças, idosas com deficiência, doentes, bem como para o autocuidado. Depois, regulação do mercado de trabalho para permitir o equilíbrio entre o trabalho remunerado e as atividades cuidadoras na esfera privada, com igualdade de condições e incentivos, tanto para mulheres como para homens. Terceiro, uma atenção especial de políticas públicas neste domínio para responder às necessidades das comunidades rurais. E quarto, reorientar as políticas macroeconómicas para que tenham como objetivos fundamentais a satisfação das necessidades tanto ao nível do ambiente como do cuidado. Nature and nurture. Portanto, são estes 2 conceitos que as questões estão intimamente relacionadas. Portanto, isto significa o quê? Reorientação de investimentos públicos tradicionais e dos gastos com estímulos à economia, passando a estar centrados na construção de uma infraestrutura social. Depois, em termos de regulação do mercado de trabalho, promover o equilíbrio entre a vida profissional, familiar e pessoal, direito a licenças remuneradas e não remuneradas para assistência a pessoas dependentes, infância, etc., tanto para homens como para mulheres, incluindo licenças de paternidade não transferíveis, remuneradas e de igual duração, regulação dos horários de trabalho de acordo com padrões que permitam o trabalho digno, direito a acordos de trabalho flexíveis que permitam responder às necessidades de cuidado, à medida que estas aumentam ao longo do ciclo de vida, e não fazer do teletrabalho a panaceia para estas matérias, não esquecer, a socialização do cuidado significa infraestruturas na comunidade que possam facilmente ser acessíveis. Não é pôr as mulheres em casa a fazer tudo agora outra vez. Cuidar das crianças, dá jeito, até não tenho tempo, portanto faço tudo, faço o almoço, trato das crianças, até estou aqui a responder já aos e-mails, não perdi tempo a andar de um lado para o outro, etc. Cuidado com o teletrabalho, atenção, cuidado. Já não falar das questões da violência doméstica, atenção, que afetam muitas mulheres em casa. E a regulação, obviamente, do mercado
trabalho para eliminar as práticas discriminatórias. Depois, em relação às necessidades específicas das comunidades rurais na realização de atividades cuidadoras, prestação de serviços públicos, apoios ao investimento verde, público, também privado, com controle, na agricultura e nas infraestruturas rurais e programas de transferência de tecnologia verde que se baseiem no conhecimento local das mulheres sobre os ecossistemas. As mulheres conhecem os ecossistemas. Aliás, é um projeto muito interessante em Portugal, neste momento a ser desenvolvido pela BASNA, Business as Nature, precisamente que vai buscar as mulheres conhecedoras dos ecossistemas para defender esses próprios ecossistemas. Não conhecem? Sugiro depois conhecerem. E, finalmente, a reorientação das políticas macroeconómicas implica abandonar o enviesamento de género, designadamente a focalização exclusiva na eficiência e no crescimento do produto interno bruto, e considerar estes apenas como instrumentos possíveis, entre outros, para atingir os objetivos últimos relacionados com a satisfação das necessidades, com a natureza e com o cuidado. Ora, em termos de o que é que isto implica também, e agora voltando se calhar um bocadinho atrás. Isto implica reconhecer que a orçamentação, ou seja, os recursos públicos que os Estados, as decisões que os Estados fazem em termos de recursos associados às políticas públicas, todas elas têm que considerar os seus impactos, que à partida serão diferenciados das mulheres e dos homens, porque à partida elas e eles, de diferentes condições socioeconómicas e muitas outras. Portanto, isto implica que os Estados, ao fazerem as suas decisões em termos de investimentos públicos, têm que ter este olhar em particular e, portanto, desde este período, depois das crises da austeridade, em termos internacionais, e também cá em Portugal está a acontecer, tem havido um apelo fortíssimo para a implementação dos chamados orçamentos sensíveis ao género, por vezes ditos com perspectiva de género ou com impacto de género. O que não tem tido expressão suficiente nos orçamentos nacionais, todos eles. Mas, quer a tributação, quer a despesa, devem ser inseridas neste quadro analítico do seu impacto de género, de modo a permitir uma avaliação sobre o acesso aos cuidados e sobre, no limite, a igualdade entre mulheres e homens, porque, na verdade, a grande questão é a desigualdade de tempo entre mulheres e homens e, designadamente, o trabalho do cuidado. Portanto, todo o modelo económico, todos os investimentos públicos, quando analisam impactos de políticas públicas, têm que considerar esta dimensão dos cuidados, porque senão não vão atingir os objetivos que pretendem de todo. E, portanto, o Lobby Europeu das Mulheres, em 2019, todo este percurso, grupo de trabalho, economia feminista, produziu o Pacto Púrpura, uma abordagem feminista da economia. Não vou dizer tudo o que está aqui, mas aconselho vivamente a leitura. Vou só dizer algumas palavras-chave. Justiça fiscal, ir para além dos produtos internos brutos, democracia, interseccionalidade, orçamentos, trabalho digno, sociedade inclusiva e economia do cuidado. E, portanto, agora vou, além deste que aconselho, que é uma visão feminista da economia, portanto, é uma crítica feminista do modelo económico existente e o que é que ele deve ser alterado na perspectiva do movimento de mulheres para alcançar os seus objetivos. Para além disso, olhamos em particular a uma das dimensões que cá está, que é a questão da economia do cuidado e, designadamente em Portugal, fizemos um trabalho com mais de 30 organizações, lá está, a componente participativa necessária destas matérias, para pensar o que é que poderia ser uma política pública para um pacto do cuidado. Para nós é essencial que tudo seja visto a este nível e que consigamos chegar a um pacto do cuidado. Já temos vários pactos em Portugal, em vários domínios, nas empresas, etc, etc. Este é o desafio do movimento de mulheres. Vamos avançar também para um pacto do cuidado. Portanto, o diagnóstico está aqui e as recomendações de políticas públicas que aqui estão resultaram, de facto, de um trabalho com cerca de 30 organizações, desde sindicatos distintos ligados à prestação de cuidados
entidades empregadoras do setor social, entidades governamentais e públicas ao nível central e local, responsáveis por políticas em matéria de prestação de cuidados e igualdade entre mulheres e homens, representantes com atividade política, representantes de associações de pessoas reformadas e ou da terceira idade, comunidades locais, associações de direitos das mulheres, academia e agentes que operam em áreas como a saúde mental e física, a juventude, as pessoas idosas, o combate à violência contra quem cuida, que também existe, e contra pessoas idosas e outras em situação de dependência, a educação e organizações representativas de pessoas que vêm de percursos migratórios. Portanto, foi bastante amplo e chegámos, de facto, a recomendações de políticas públicas com 2 eixos. Primeiro eixo, cuidar de quem cuida. Têm sido as mulheres, estas pessoas têm que ser cuidadas. Cuidar de quem cuida. Definimos objetivos de política, 7, não vos posso dizer todos, senão não termino, e medidas de política, 51. Segundo eixo, cuidar de quem é cuidada ou cuidado. E aqui definimos 5 objetivos de política com propostas de 34 medidas de política pública. Portanto, esta é uma proposta que surge da sociedade civil. Falámos aqui da importância das mulheres se expressarem coletivamente. Esta vem claramente da sociedade civil e vem nesta ótica. Mas, para além disso, isto foi o que fizemos em Portugal. Gostava de dar o salto para a Europa. Nós fizemos isto nas vésperas das eleições para o Parlamento Europeu, para o último Parlamento Europeu. Qual era a nossa ideia? Não se esqueçam, depois veio a pandemia, com todas as consequências agravadas, que nós, obviamente, organizações de mulheres, chamámos a atenção para os seus efeitos desastrosos. Tudo isto faz todo o sentido, mas tudo isto só pode ser implementado se houver recursos afetos. Estamos a falar de dinheiro, a verdade é essa, estamos a falar de dinheiro, tem que haver recursos afetos. E, portanto, todo o trabalho que foi feito na altura de tentativa de influência daquilo que veio a ser o Next Generation EU, portanto, o pacote de medidas que a Comissão Europeia desenvolveu e que deu origem aos PRRs nacionais, não é? Temos o nosso em curso ainda, como todos os outros países. Qual era a nossa ideia? Atenção, estamos em crises sucessivas. Climática. Até há um pacto para o clima já. Conseguiram acertar que vai haver um pacto para o clima. Tem medidas, até orçamento. Crises sucessivas, digitalização, tudo o que tem a ver com as alterações no mercado de trabalho que afetam, como se sabe, de forma extrema tudo o que existe e vai existir. Atenção, já é a política europeia, muito bem, faz sentido. Tem recursos, não tem? Tem medidas associadas e tem metas. Mas, e então? As consequências da pandemia e a crise do cuidado que vimos e que toda a gente falava neste período. Onde é que está esse pilar? E esse pilar, que era o que nós defendíamos, era o terceiro pilar do pacote de investimento que deveria ter sido adotado pela União Europeia e que não foi. Esse pilar não entrou. O que é que entrou? Algo que foi produzido mais recentemente, que é a chamada Estratégia Europeia para o Cuidado. A Comissão Europeia lançou a Estratégia Europeia para o Cuidado. Nós consideramos que é um pequeno passo, é um bom passo, mas é um pequeno passo, está muito aquém do que é necessário, até porque se foca na questão das crianças. Lá está, o desafio demográfico, depois aparece como panaceia, para dizer, vamos lá criar medidas, não, temos problemas económicos. A questão das crianças está dentro da estratégia e está os cuidados continuados. Uma sociedade envelhecida, naturalmente, é uma questão que preocupa os Estados significativamente. Não está tudo o resto, para o movimento de mulheres é essencial, e termino só dizendo que é para nós essencial que o cuidado seja considerado a espinha dorsal da sociedade, é para nós essencial que a chamada penalidade do cuidado, aliás, em inglês, care penalty, portanto, a penalidade do cuidado que estudos recentes do Parlamento Europeu estimaram em 340 € por semana por mulher na União Europeia, portanto, isto são as consequências que depois têm na vida toda, que isto acabe. E para isto acabar, nós temos que pensar um modelo económico centrado nas pessoas, centrado no cuidado, e que mulheres e homens, essencial, porque a União Europeia tem muito a ver com o mercado de trabalho, que mulheres e homens possam
entrar e sair do mercado de trabalho igualmente, sem serem penalizados, designadamente com estes números que afetam a elas e não a eles. Portanto, repensar o modelo no sentido disto acontecer e, pensando já no próximo Parlamento Europeu, já fizemos o nosso manifesto para as próximas eleições europeias, esta dimensão está cá claramente com o conjunto de reivindicações que o movimento de mulheres tem e que queremos discutir com todos os partidos e famílias políticas, cá e lá, candidatas e candidatos, etc., para de facto podermos avançar na boa utopia, porque a utopia alcança-se quando se vai fazendo o caminho e o trabalho. E a resistência e a resiliência é de facto uma característica, mal ou bem, que tivemos que aprender a ter. Portanto, continuamos a fazer o caminho neste sentido para conseguirmos alcançar o que pretendemos. Lá chegaremos. Muito obrigada. Que assim seja, oxalá lá chegaremos. Muito obrigada, Ana, por esta comunicação tão desafiante e tão desinstaladora. São mesmo importantes estas visões críticas do modelo económico dominante, e é também muito importante que trabalhemos no sentido de formar e também de difundir estas visões alternativas que têm de facto em linha de conta as necessidades das mulheres, as condições concretas de vida, a realidade das mulheres e também da natureza. É assim um projeto de futuro, vamos a isso. Nós temos ainda algum tempo, talvez temos ainda, sim, 15 minutinhos, sim, e portanto a ideia era que colocassem questões, eu tenho algumas também, no caso de ninguém se sentir ainda muito impulsionado a colocar questões, mas eu posso fazê-las noutras alturas, portanto, se quem quiser tomar a palavra. Obrigada, Marisa. Muito obrigada. Eu venho só dar assim uma deixa para essas maravilhas que eu ainda não vi, mas que devem estar fantásticas, e que é o seguinte: um contributo português para esta questão de uma forma clássica. E a forma clássica é considerar o cuidado como um direito fundamental, individual. A palavra individual é a chave da coisa, porque é um direito e um dever. Há vários direitos e deveres na nossa Constituição já. Mas podemos, acho eu, acrescentar, por exemplo, um direito de dever na Constituição é o direito à saúde. É o direito a ser cuidado e o dever de proteger a saúde. Outro é o ambiente e a qualidade de vida. Todos têm o direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado, e o dever de o defender. Ou seja, estes poderes, deveres, direitos, poderes, são individuais. E o sublinhar do individual é que não são para homens nem mulheres. O sublinhar do individual traz os homens, traz os dispensados pelo estereótipo do trabalho de cuidado, trá-los ao trabalhinho, verdade? Bom, então, se se considerar o cuidado um direito e um dever fundamental na linha dos direitos fundamentais da Carta dos Direitos Humanos e da nossa Constituição, acho que era uma maneira lindíssima de comemorar os 50 anos do 25 de Abril, a bem dizer, e tudo o que daí possa advir. A partir daí, com aquelas maravilhas todas que a Ana Sofia disse sobre as intervenções na Europa, pois então já uma recomendaçãozinha do Conselho da Europa sobre a matéria do cuidado, também enquanto direito fundamental individual e dever fundamental individual. O Conselho da Europa é o coração dos direitos humanos na Europa. Pelo menos uma recomendaçãozita. E depois também uma aproximação para a inclusão desta matéria
na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E viva o 25 de Abril. Viva! Sim. Pronto, eu queria só acrescentar a esse dever do cuidado as atividades rurais. Os que cuidam da paisagem, os que cuidam das árvores, os que cuidam de todas as coisas de que nós nos alimentamos nas capitais. Eu queria saber, ou queria aconselhar, digamos assim, a que fosse incluído num cuidado esse cuidado que nós temos tão pouco cuidado. Porque realmente essas comunidades rurais são a nossa vida, são o nosso futuro. E eu queria assinalar isso, só mais nada. Temos aqui à frente, antes Teresa, antes da Teresa. Muito bom dia. Primeiro de tudo, saudar a iniciativa e podermos estar a discutir estas matérias que a mim interessam particularmente, a questão da invisibilidade das mulheres e do cuidado. E à medida que vamos trabalhando nestas matérias, trazemos ao de cima cada vez mais e a consciência dessas invisibilidades. E um desses casos eu agora podia ter dito antes, mas só me lembrei porque aconteceu outra vez. A casa de banho. Eu acho que isto é importante. Pouco se fala das casas de banho, dos sanitários, parece mal falarmos disso, da menstruação, mas isto são coisas que acontecem a todas nós, ou quase todas nós. E quando nós temos nas instituições, nos edifícios públicos, casas de banho em quantidade igual para homens e mulheres, isto é uma desigualdade para as mulheres. Nós estamos constantemente com comentários pejorativos dos homens as filas das mulheres na casa de banho. Mas as mulheres, em média, pela sua biologia, demoram mais tempo que os homens na casa de banho. E, portanto, esta era algo que queria aqui trazer, que também temos que começar a pensar nisso, e dou-vos um exemplo concreto. Eu rebelo-me contra isto e, portanto, quando vejo uma casa de banho de homens vazia, eu vou à casa de banho dos homens, havendo uma pessoa cá fora a garantir que depois se informe que está lá uma mulher. Fui uma viagem a Bruxelas recentemente com um grupo de 25 mulheres, saímos do avião, queríamos ir à casa de banho. Portanto, estou a imaginar 25 mulheres sair às casas de banho. O aeroporto onde nós parámos, havia uma casa de banho com 5 espaços compartimentados, com sanita, e portanto as primeiras 5 foram, e eu fui, claro, fui à dos homens, que estava vazia. Então tinha também as 5 compartimentadas, mais 4 urinóis. Portanto, eles tinham ainda mais do que nós temos. Pronto, portanto, era só para pôr isto, e isto também é uma questão de cuidado das infecções urinárias e de tudo isso, e portanto revelar isto. Recomendo, isto está nos nossos sacos, a publicação de Economia Púrpura, e que tem lá medidas concretas que identificam que devem ser implementadas, e pensarmos sobre isso e estarmos contentes com o que já foi alcançado até agora, com Maria de Lourdes Pintacilgo tão à frente no seu tempo, em que queria o cuidar o futuro comum, e depois temos agora um Papa Francisco, passado não sei quantos anos, provavelmente inspirado por este pensamento de Maria de Lourdes Pintacilgo, que faz o Laudato Si, que é isto, que é pensarmos na pessoa em primeiro lugar, mas numa articulação grande com o cuidar da terra, e há bocado estava uma outra intervenção era exatamente sobre isso, que está intimamente interligado no pensamento e na reflexão de Maria de Lourdes Pintacilgo, trabalharmos isto de forma integrada, e depois agora na agenda dos ODS de 2015, portanto, ver o quão à frente Maria de Lourdes Pintacilgo estava. Mas mesmo assim não consideramos que seja suficiente. E é esta rede, de trabalharmos em rede e de expressarmos ainda mais esta voz. Europa, de lembrar que os direitos adquiridos não são eternos.
tem-se visto, infelizmente, um retrocesso em direitos em vários países europeus, o caso da Polónia com a questão do aborto, se calhar aqui falando depois, por causa do Vox em algumas comunidades espanholas, a regressão que também tem havido. E queria aqui colocar uma questão sobre, em Portugal também tem havido uma evolução enorme, especialmente depois do 25 de Abril, também com a lei da paridade, primeiro os 33%, depois os 40%, e agora já se falou na anterior legislatura, neste momento o Partido Socialista tem a maioria absoluta. O que é que acham aqui de poder haver uma revisão da lei da paridade para os 50-50? Obrigada. Vamos ouvir mais a intervenção da Teresa Alvarez e também querias falar, Clara. Então, tomar nota, escolhemos a da Teresa e a da Clara depois e devolvemos à mesa. É rápido. Obrigada, Teresa. É rápido e também tem a ver já na sequência desta última proposta da lei da paridade, e é uma dúvida que eu coloco. Aliás, é uma questão sobre a qual eu tenho pensado nos últimos anos, e que é a seguinte: depois daquilo que nós ouvimos da Regina relativamente àquilo que a Maria de Lourdes Pintacilgo propôs, e depois de termos ouvido a intervenção da Ana Sofia sobre toda a crítica que é feita ao modelo económico dominante, a minha questão é, ponto 1, até que ponto é que a igualdade entre mulheres e homens não tem sido feita sem nós darmos conta disso, atenção, naquilo que é de facto o paradigma masculino, os referenciais masculinos daquilo que está na base da organização social. As mulheres ter direito a, tal como eles. Mas até que ponto é que, primeiro ponto, os homens não têm consciência dos direitos a que têm que ter, dos direitos que têm e que ainda não têm, mas que têm a ver com a área da vida que tem sido até agora desvalorizada. E, portanto, nós continuamos, em termos de políticas, orçamentos, a dar importância àquilo que é fundamental para a experiência masculina com poder. E eu recordo aquilo que continua a ser denunciado como o grande perigo do presente, que é a aliança entre neocapitalismo e patriarcado. Isto é crucial e é isto que faz com que tenhamos nós muitas ou poucas mulheres. Quando temos ainda poucas, isto é fundamental para mudar a qualidade da ação política, a nível local, nacional, regional, etc. Mas, sobretudo, as opções continuam a ser feitas numa lógica de individualismo masculino dominante, que não é o de todos os homens, como nós sabemos, não é? Mas de sistema, e, portanto, aquilo que tem repercussão no lucro é prioritário. Tecnologias, vias de comunicação, tudo isso, e depois temos que maçada à educação, que maçada à saúde, tanto dinheiro, não há meio de nós resolvermos o problema. Ou seja, continuamos a ter lógicas de funcionamento que, de facto, consideram que os seres humanos não precisam de ser cuidados. Existem sem haver aquilo que a Maria Ramos Durão dizia há pedaços, ser limpos, ser alimentados, etc. E isto parece-me que é uma opção sobre o quê, porque não basta haver só algumas mulheres no poder. Para isso teríamos, provavelmente, não basta termos uma mulher à frente da Comissão Europeia para ter alterado ou para ter influenciado a resposta da União Europeia à guerra na Ucrânia. Continuamos a ter, de facto, a ser, na minha opinião, uma signa política internacional com homens a lutar contra homens em lógicas, mas puramente masculinas, não é? Com consequências gravíssimas em termos de futuro e retrocessos gravíssimos relativamente à questão do armamento. Portanto, é um bocadinho esta questão que eu estava a colocar, porque para mim não basta só a questão da paridade.
tem a ver com as dimensões da vida, que eu não posso continuar a dizer ótimo, saberes e teres computadores e conheceres a inteligência artificial e dominares a inteligência artificial, mas não saberes fazer uma sopa, não saberes como é que eu coelho. Desculpem. Muito obrigada, Teresa. Se calhar, há mais 3 inscrições e a Maria do Céu ainda queria dizer alguma coisa. Ok, são mais 3 inscrições, mas eu se calhar devolvia aqui a palavra à Regina e à Ana Sofia, porque senão a certa altura vai ser difícil de responder a tudo, e depois a Mareika, a Clara e a Ana Borges terão também a oportunidade de falar. Pode ser, apelo à vossa capacidade de síntese, porque isto é para levar a sério isto do tempo. Regina, quer começar? Posso começar a fazer alguns comentários, designadamente vou começar pelo último, sobre este conceito de igualdade assente num paradigma tradicional masculino. É verdade, eu acho que é particularmente verdade na política, porque em termos muito simples é muito difícil remar contra a maré, e a maré em que a gente vive, especialmente na política, é uma maré masculina. E estou inteiramente de acordo consigo que a paridade não são só números, a paridade é muito mais do que números, mas eu penso que isso hoje é aceito como princípio, pô-lo em prática é que é muito mais difícil. É por isso que, digamos, o seu comentário fez-me lembrar uma frase que nos anos 90 vinha num dos relatórios de uma das reuniões internacionais, já não sei exatamente qual era, penso que foi em 95, e que falava no desenvolvimento e na necessidade de introduzir, de facto, uma dimensão de género no desenvolvimento, porque senão as coisas permanentes, e que dizia, eu vou dizer em inglês, human development, foi quando se começou a falar de desenvolvimento humano, human development that is not gendered is endangered. Portanto, o desenvolvimento humano que não tem a perspectiva de género está em risco, está em perigo. E aqui é a mesma coisa, digamos, se nós continuamos a lutar por uma paridade que é meramente numérica, mas não substantiva, de facto as coisas não mudam assim tanto. Depois, achei muito curioso, aliás muito interessante, essa ideia de introduzir o cuidado como um dever-direito fundamental. Eu não sei como é que isso se faz, mas também o quê? Acrescenta-se um artigo. Mas lembrei-me de um outro exemplo, de um exemplo em que foi introduzido como direito fundamental e que também correspondeu a uma luta. Estou a falar do direito à água. O direito à água também foi, não há muito tempo, introduzido a nível das Nações Unidas como direito fundamental de todas as pessoas. Aliás, a grande batalha pelo direito à água ser introduzido como direito fundamental foi feita por uma portuguesa, não sei se sabem disso, a Catarina Albuquerque. Portanto, talvez seja possível começarmos a pensar nessa hipótese do cuidado como dever de direito fundamental. Não sei se é introduzir a nível internacional ou nacional, mas parece-me que era uma coisa importante. E depois outro comentário que também achei muito interessante foi, já não sei quem referiu, uma certa coerência de pensamento entre várias instituições. Referiu o Papa Francisco, digamos, a encíclica Laudato Si, como uma visão da nossa casa comum. Aliás, é muito curioso que é uma expressão que é usada também a nível internacional, não da esfera religiosa. A Agenda 2030 também fala da nossa casa comum e são exatamente da mesma época, quer o Laudato Si, quer a Agenda 2030, são do mesmo ano e têm, de certa maneira, sendo esferas completamente diferentes, têm uma perspectiva que se encontra nesta visão da nossa casa comum. Pronto, era exatamente isto que eu tinha para já como comentários, não quero tirar mais tempo. Então, em relação à questão dos referenciais masculinos da organização social, é precisamente sobre isso que nós trabalhamos, no sentido de os alterar. Obviamente, a lei da paridade é um contributo, mas vai vir para além dos números, não é? E não é só lá ter as mulheres, é também ter as mulheres que lá estão e tentar influenciar os homens para implementarem e defenderem políticas que têm a ver, exatamente, pronto.
Isso é fundamental para nós e, portanto, defendemos 50-50. Aliás, levámos a questão às Nações Unidas já em 2015. O Estado português recebeu uma recomendação no sentido de alterar a legislação. Mais recentemente fomos novamente às Nações Unidas, a situação foi reforçada, portanto, sim, achamos que é fundamental alterar a legislação em Portugal. Achamos também que é fundamental fazer um trabalho, designadamente com as mulheres, de pensamento estratégico sobre, a partir do momento em que vão influenciar as políticas, onde é que está a tal perspectiva de género, não é? E como é que elas podem ser agentes e depois influenciar os parceiros lá dentro, os homens também, não é? Portanto, nós queremos mais mulheres na política e com uma agenda feminista. É isso que nós queremos enquanto movimento de mulheres e, portanto, ao nível europeu vamos trabalhar com candidatas ao Parlamento Europeu, quando chegar o momento em Portugal vamos novamente fazê-lo e, portanto, essa questão para nós é essencial e muito clara. Até que ponto os homens têm consciência dos privilégios que têm ou de possíveis direitos que poderiam vir a ter? Se calhar alguma geração mais jovem já diria que sim. mas eu acho que os sinais são muito negativos ainda. E então, quando vamos para determinados domínios de política, que são extremamente resistentes, e designadamente o domínio da economia, devo dizer, e novamente reforço, isso também tem a ver com o facto de, nas universidades em Portugal, o pensamento crítico feminista não entrar nos currículos, não é? Portanto, estamos a formar gerações e gerações de economistas que nunca pensaram sobre isto, isso também contribui. Portanto, é uma área de muita resistência, mas não só. Há muitas outras, como nós sabemos, por todo o lado. E por vezes acontecem questões que nós pensávamos, como é que isto acontece agora? Pensei que isto já estava ultrapassado, mas não. Elas voltam e vêm e voltam, portanto, a questão dos direitos nunca estarem adquiridos, nem os direitos, nem as práticas, nem os processos, nem até os espaços de participação e de influência, que têm vindo, na nossa perspectiva, enquanto associações de mulheres, a ser reduzidos ao longo dos anos. Ou seja, na nossa perspectiva, ouvir as associações de mulheres, ter os espaços de discussão das políticas públicas com as associações de mulheres para trazer esta análise crítica feminista, na nossa perspectiva, tem vindo a ser reduzido ao longo dos anos, com consequências negativas no que poderia ser um avanço mais rápido e sinérgico, porque esta questão é holística. A gente avança por um lado, não avança por outro, está a voltar para trás, não é? Portanto, esse é o grande problema desta área. Ou há um pensamento holístico que se reforça mutuamente nos vários domínios, ou estamos a perder muito tempo. Pronto, é isso. Olha, por falar em tempo, eu já estou a começar a ficar em aflição, porque vou-vos dizer, eu tenho muito pouco hábito de tirar a palavra às pessoas. Pelo contrário, a minha formação é muito de, enfim, criar condições para que as pessoas falem. Portanto, estou aqui num dilema, porque está na hora. Nós temos 4 pessoas inscritas. Eu vou apelar mesmo à vossa capacidade de síntese. Começaria então pela Clara. Depois temos a Mareika, a Ana Borges e a Teresa Pinto. É assim? E nem mais uma intervenção e, por favor, sejam breves. Ok. Vou tentar, porque não falo muito bem português. Mas minha pergunta era... já há serviços de cuidado precários, mas há alguns. Os filhos das pessoas que trabalham nestes serviços normalmente são mulheres sem muitos recursos formativos, econômicos, estrangeiras. Então, minha pergunta era como vamos fazer para não reproduzir esta desigualdade uma vez normalizada a prestação dos serviços de cuidado? E como vai se ver a conciliação para estas mulheres trabalhadoras que também têm filhos e pais? Obrigada, Clara. Passamos a Mareika, que na mesma fila. Obrigada. É mesmo só uma nota. Há bocado ouvi falar em Laudato Si. Eu lembro há uns anos atrás no grau, nós lemos isto, estudamos e dissemos, epá, isto podia ser o pensamento de Maria Lourdes Pintacilgo, só que não havia nenhuma referência. Portanto, mais uma vez, a Igreja também precisa de fazer muito trabalho. Eu gosto muito do Papa Francisco, mas não está perfeito. Não é? É só isso. Ana, se calhar por conveniência, a Teresa está aí já e depois falava
rematávamos com... Pronto, é também só uma nota muito rápida para dizer que não se consegue introduzir as questões de género no desenvolvimento sem alterar a noção de desenvolvimento e de riqueza e de progresso, que estão completamente contaminadas pela quantidade, pela ideia da quantidade que foi gerada no fundo, por todo o movimento após a Revolução Industrial. Acelerou e alterou a nossa noção do que é desenvolvimento e do que é riqueza. E enquanto isso não se fizer e não se olhar para as condições em que se vive, para as condições de vida e apenas no quanto, então não há alteração. Era só para dizer isso. Obrigada, Teresa. E a última intervenção. Boa. Força, Ana. Eu, se calhar, utilizo este muito rápida e vem na linha do que se tem estado a dizer, sendo este modelo económico que visa o lucro, se a inteligência artificial não vem reforçar este modelo. Pronto, mas não é só não nos esquecermos. Ok. Sim, então eu se calhar começava... Começa a Regina ou começa? Eu começava só pela questão da inteligência artificial, portanto, não só tudo o que tem a ver com o paradigma da alteração, da digitalização, etc., mas obviamente quem faz a internet, se a maioria das pessoas que trabalham na construção da internet são homens, a internet está a ser construída à imagem e semelhança daquela figura. Portanto, sim, estamos a criar um problema grande. As mulheres, designadamente em Portugal, mas não só na Europa inteira, não vai haver pessoas suficientes para trabalhar nesta área. Isso é claríssimo na Europa. Já há vários anos, não há força de trabalho suficiente para esta área. Portanto, vai haver muito trabalho de pessoas com percursos migratórios de outras zonas do mundo. Nós sabemos que, apesar de tudo, a Europa, apesar de tudo, comparado com outras regiões do mundo, quer dizer, ainda tem algumas situações mais ou menos bem em termos dos direitos humanos. Não é líquido que toda esta força de trabalho que vem... Pronto, e portanto quem faz a internet está a construir a internet, está a fazer produtos à semelhança daquilo que são as necessidades identificadas pela maioria, e designadamente numa situação de guerra, tudo o que tem a ver com o armamento e por aí fora, e etc. E isso também significa recanalizar investimentos para essas áreas. Também tem a ver com os orçamentos sensíveis ao género. Quanto é que vai para aquela área militar? Já estou a ligar demasiadas coisas ao mesmo tempo. Mas sim, respondendo, a questão da inteligência artificial, sim, estamos a criá-la à imagem e semelhança das necessidades de uma figura masculina tradicional. Posso aqui acrescentar uma coisa. E há ainda outra questão. Na programação, os softwares estão pensados por homens, e o que está a acontecer é a mulher estar invisível e não é reconhecida como sendo algo nesses programas que estão a ser desenvolvidos. Sim, Portanto, há a questão de quem é que está a construir isto tudo, e a maioria são homens, novamente, é como quando se investe na infraestrutura física, é a construção dos prédios, etc. A maioria das pessoas que lá trabalham são homens. E é a mesma coisa, a maioria das pessoas que estão aqui a fazer e a construir são homens. Portanto, estamos a passar o problema todo. Com outras dimensões também, que eu gostaria de falar de uma delas, que é as questões da violência online. Tu aferiste esta, e muito bem, mas não só. Não é? Todas estas tecnologias estão a ser utilizadas para a objetificação das mulheres, hipersexualização e, eu diria também, comercialização das mulheres em sistema prostitucional, que, infelizmente, em muitos países da União Europeia, são rendimentos que entram nas contas públicas. Porque o Eurostat obriga a que sejam contabilizados. Portanto, tudo isto está intimamente ligado. Quem está lá é o paradigma dominante que se vai reproduzindo. Há elementos de disrupção desse paradigma ou não há. Podem passar por mais existência de pessoas do sexo subrepresentado, mas não chega. Tem que haver toda a reflexão de fundo, tem que haver um mainstreaming de género nas políticas públicas e tem que haver a identificação clara de quanto é que vai ser usado para fazer face a este problema, porque senão estamos a criar novas dimensões do problema. O problema é o mesmo, mas com novas dimensões e mais complexas. E, portanto, sim, acho que não consigo responder a tudo, temos que ir embora. Não, eu vou só fazer um comentário relativamente ao que foi dito à noção de desenvolvimento, que no fundo se mantém estática, e que é desenvolvimento económico. Eu não seria tão pessimista, talvez seja por força da idade e dos anos em que assistia a evoluir destas questões. Eu penso que, apesar de tudo, que há uma evolução. E nos anos 60, de facto,
o olhar era eminentemente económico, e depois a década de 70 introduziu muitas dimensões sociais, e depois a década de 90 introduziu aquela dimensão do chamado desenvolvimento humano. É verdade que a introdução de uma forma teórica, mas da teoria temos que passar à prática. Mas eu não seria tão pessimista de dizer que estamos meramente ainda na fase em que o desenvolvimento era medido em termos económicos. E daí a importância que eu acho deste projeto e desta reflexão sobre o desenvolvimento em termos globais e o desenvolvimento humano em geral e o desenvolvimento sustentado é extremamente importante. Já não dizia mais nada. E ficamos por aqui. Então, muito obrigada pela riqueza dos vossos contributos, obrigada também pelas questões.